Eu sou Tamara Leal, eu sou filha de Hermano Cavalcante Leal e Maria de Lourdes Gonçalves Leal. Eu vim para a Bahia ainda muito pequena, na primeira infância. Meus pais saíram da Paraíba e vieram morar na região de Xique-Xique. Eu sou jornalista e estou em Jacobina desde 2006. Aqui na Bahia Comum, quando terminei, né, o ensino que hoje é Fundamental 2, que para iniciar o ensino médio, né, que na minha época era científico, muitas pessoas lá da região já moravam nessa época em Central e muitas pessoas iam morar em Feira de Santana, em Salvador, Rio de Janeiro. Só que eu tinha raízes, como eu sou paraibana, minha família morava na Paraíba. Para mim não foi tão difícil, porque nessa época eu fui morar com a minha avó. Então eu fui morar com a minha avó, mas depois disso eu tive algumas dificuldades porque eu saí de Pocinhos, eu fui morar em Pocinhos, fiz o segundo grau, na época era o científico, depois também iniciei o magistério, mas fiquei só 1 ano e meio no magistério e decidi morar em Campina Grande. Foi uma época difícil porque eu ensinava pela manhã, ensinava à tarde e fazia faculdade à noite. Eu comecei por uma coisa que eu faço hoje também, que foi assessoria de comunicação. Eu fiz jornalismo na Universidade Estadual da Paraíba, ingressei na universidade da turma 95.2, finalizei em 99.2, mas no diploma está lá fevereiro de 2000, então vamos nessa ordem, né? Então eu terminei no início de 2000. Mas durante o período que eu fazia faculdade, eu fiz assessoria de comunicação para um time de futebol de Campina Grande, o Campinense, e também fiz assessoria de comunicação no governo Cássio Cunha Lima como estagiária da CODECOM, Coordenadoria de Comunicação do governo Cássio Cunha Lima, quando ele era prefeito de Campina Grande. Quando eu vim para Irecê, eu vim para Irecê em agosto de 2000, foi quando eu comecei no Jornal à Tarde. E a minha faculdade foi jornalismo exatamente para essa área, né, de escrita, de impresso. Eu terminei impresso. Hoje em dia o pessoal faz muito multimeios, faz muito televisão, cinema, né, redes sociais. Eu fiz habilidade de jornalismo impresso, né, comunicação social, jornalismo impresso. E o que acontece? Nesse intervalo, lá em 2000, eu ainda fiz rádio um pouco lá com Heraldo Maciel, um jornal aos sábados na Líder FM, mas ficou uma coisa muito, muito vaga. Quando retornei para Jacobina foi jornal impresso, eu vim trabalhar no Tribuna Regional, que foi fundado em 2005. Trabalhei depois no jornal A Semana, lá em 2008, quando eu retornei para o jornal A Semana. E em 2010, quando o jornal A Semana fechou, eu fiquei em Jacobina, não estava fazendo outra coisa, eu disse, eu vou agora colocar o meu jornal. E foi quando eu fundei o jornal A Notícia. Fundamos, na época, com algumas pessoas, mas depois do caminho, do meio para o fim, ficou apenas eu com o jornal A Notícia. E nesse intervalo eu fui me fazendo algumas outras coisas. Assessoria de comunicação eu faço do Sebrae, Sebrae Regional para Varjão. Como eu falo que em comunicação ou você é Fátima Bernardes ou Tamara Leal, e eu não nasci Fátima Bernardes, nasci Tamara Leal, ou seja, você tem que se reinventar. E aí foi quando eu fui também para o rádio. Quando eu fechei o jornal A Notícia em 2006, houve a oportunidade, eu pensei em o que fazer mais, o que fazer. Então eu retomei um site de informação, que é o Notícia Aqui hoje, www.anoticiaqui.com, e depois fui para o rádio em 2008, fazendo um programa diário de segunda a sexta. Quem nunca tinha feito um programa sozinha, ancorar um programa. Eu tinha feito lá com Heraldo Maciel em 2000, 2001, tinha feito depois com Mateuzinho em 2014, lá na Jaraguá, um programa aos sábados, que era o Sertão. E aí eu fui fazer um programa diário na Rádio Serrana, para também, de certa forma, me testar, me reinventar. E nós iniciamos agora, em fevereiro, dia 7 de fevereiro, um novo projeto. Eu falo nós, porque não só sou eu. Eu e o comunicador Cleiton Luz somos âncora do Direto ao Ponto e mais uma equipe com 10 pessoas,
que tem quadros, alguns quadros diários e outros quadros que são quadros semanais. Então nós estamos na Jacobina FM, estou em uma nova casa, Jacobina FM 99.1, todos os dias agora de 3h30 às 5h30 da tarde. Quando eu retornei para Jacobina em 2008, pouco tempo depois eu conheci o meu esposo, o Wilton Jacobina, e nós somos pais do Heitor Leal Jacobina, que tem 9 anos, e do Anthony Leal Jacobina, que tem 7 anos. Eu acho que essa é, com certeza, a tarefa mais difícil da minha vida. Eu acredito que da vida de quase todo mundo, que é a tarefa de educar. Eu costumo falar que o meu medo é não ser uma boa mãe. Como profissional, eu meio que me garanto, eu sei que busco melhorar a cada dia, eu sou uma profissional, uma boa profissional. Mas essa dúvida se você está fazendo a coisa certa ou não na educação, na condução das vidas dos seus filhos, essa dúvida ela sempre me tira um pouquinho às vezes do sono. E me reconforta um pouco quando a gente conversa, sempre converso com eles à noite, que eles falam que eu sou a melhor mãe do mundo, né? Eu acho que os filhos costumam fazer isso com seu pai, com seus pais, mas me reconforta. Mas educar é muito complicado, educar é a tarefa mais difícil, pelo menos a minha tarefa mais difícil é a de educar. Eu e a minha mãe, né? Dona Lourdes, eu e a minha mãe, nós somos muito parecidas, tanto questão de física, né? Eu lembro que quando eu retornei para Pocinhos com 15 anos, para fazer o 2º grau e fazer depois, posteriormente, a faculdade, eu lembro que um dia na feira eu estava andando e uma pessoa me chamou e disse, vem cá, você é filha de Lourdes? E eu me espantei. Eu digo, sim. Ela falou, não, porque você é a sua mãe, quando sua mãe tinha 15 anos. Qual a sua idade? Eu digo, 15 anos. Então, assim, as pessoas... Eu tenho uma foto dos meus pais casando, o casamento dos meus pais. E eu já morei sozinha algumas vezes e eu tinha no meu escritório, eu tinha em algum lugar e o pessoal falava, poxa, como você casou? Quem é esse? E era o casamento da minha mãe, não era o meu casamento. Em 2015, minha mãe passou aqui por Jacobina e ela passou se queixando de uma série de situações e eu falei, mãe, tem que cuidar. E ela falou, quando voltar da formatura do Hermann, eu vou passar por uma bateria de exames. E em 2016, ela iniciou essa bateria de exames e foi confirmado câncer coloretal, inclusive um câncer em um estágio bem avançado já. E minha mãe está viva porque não houve metástase, mas minha mãe tirou todo o intestino grosso. E foi um período muito difícil, bastante difícil mesmo, porque ela é bem vaidosa, ela tem uma personalidade muito forte, então essa questão de quimioterapia, ela foi para cirurgia com a possibilidade de retornar com a bolsa de colostomia e ela não aceitava e assim, ela é bem forte, ela é bem vaidosa, mas assim, nós superamos. Eu fui à Paraíba para dar a notícia a ela, todo mundo já sabia, mas eu queria estar presente, eu sou a primogênita de 4 filhos, eu e mais 3, e nós fomos, eu fui dar a notícia para ela e depois minha irmã esteve, que na realidade a minha irmã é a caçula, é a mais nova, Tiara, esteve com ela durante a cirurgia, a Tiara e o Sandro. É difícil. Eu tive muita sorte ao nascer no lar que eu nasci. Minha mãe é uma mulher forte. Minha avó, tanto a avó materna quanto a avó paterna, eram mulheres fortes. A minha irmã, que é mais nova do que eu, 9 anos, é uma mulher extremamente forte. A minha irmã, Tiara Lígia, talvez seja a mulher mais forte que eu já conheci em toda a minha vida. Tem uma história belíssima de superação. E eu até digo para ela, talvez eu não aguentasse os fardos que você já aguentou. Então, assim, com toda essa inspiração que eu tenho na minha família, com todas essas mulheres fortes que eu tenho na minha família, tias, primas, amigas, irmãs, colegas, irmã que só tem a Tiara, mas tem amigas que são irmãs, colegas de trabalho, eu queria desejar a todas as mulheres, né, Jacobina, da Bahia, do Brasil e do mundo, que elas acreditem nelas,
que elas se deem as mãos, porque de fato juntas é muito mais fácil. É muito mais fácil quando você tem uma rede de apoio, seja ela no seu trabalho, seja ela na sua casa, na sua família, seja ela num grupo de amigas de infância, ou de faculdade, ou de escola. Você tem que ter essa rede de apoio. E mulheres, ajudem outras mulheres. Nós vivemos num país que mata uma mulher a cada 7 horas, simplesmente porque ela é mulher. Nós somos mãe, nós somos mulheres. Nós somos 51% e mães, irmãs, tias do outro restante. Como é que a gente está fazendo para educar também os nossos filhos? Vamos mudar um pouco de postura, vamos nos unir mais. Não é porque só a minha irmã que é bacana, só a minha mãe que é bacana, só quem está do meu lado é bacana, que as outras não. Então vamos olhar com o olhar de que a gente olha para nossa irmã, para nossa mãe, para nossa amiga, para todas as outras mulheres, porque elas também precisam desse olhar de acolhimento, de carinho, de força e de união.